Estou aqui diante o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo de número 1 a seguir, onde fala sobre a transfiguração de Jesus. 6 dias depois subiu Jesus a um alto monte com Pedro, Tiago e João, seu irmão. E em particular, ele subiu e transfigurou-se o seu rosto como o sol, e as suas vestes resplandeceram como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Nós vemos aqui esse relato de Mateus falando sobre Jesus Cristo, a qual chama Pedro, Tiago e João, e sobem à noite para orar em cima do monte. Alguns chegam a dizer que este era o Monte Hermon, outros chamam de o Monte Tabor, e o monte aqui é o Monte da Transfiguração, Na época, o Império Romano tinha várias tropas em várias localidades, e até mesmo ali nas proximidades dos montes tinha muitas tropas do Império Romano. E aqui na ocasião aonde se encontra Pedro, Tiago e João, e de repente, enquanto eles estão juntamente com Jesus Cristo em oração, ali orando, de repente Jesus se transfigura diante deles. De repente, o rosto de Jesus passa a ser como o sol. As suas vestes ficam brancas como a luz. Naquela noite, naquela madrugada de oração no monte. E ali, enquanto ele se transfigura diante os discípulos, de repente aparece uma visão. Moisés e o profeta Elias, para falar com Jesus. Moisés é aquele que representa a lei da antiga aliança, a qual Deus, no capítulo 20 de Êxodo, dá as leis a Moisés para o povo de Israel. 31:18 de Êxodo, essas leis, a qual foi escrita pelo dedo do próprio Deus. E aqui diante a presença de Moisés e de Elias. Moisés é aquele que provou a morte. 34:6 de Deuteronômio diz que o próprio Eterno o sepultou ali nas montanhas de Moabe. E Moisés, ele foi planteado 30 dias, fizeram luto ali sobre a morte de Moisés. E Elias, este grande profeta, a qual lá em 1 Reis 18, Deus também deu uma grande vitória contra os 450 profetas de Baal e contra também os 450 profetas de Azera. E Elias, este profeta, é aquele que no capítulo 2:12 de 2 Reis
foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. E aqui neste momento nós vemos aqueles falando, eles aparecem em visão diante de Jesus Cristo, na presença de Pedro, Tiago e João. E quando eles ouvem, quando eles veem ali o diálogo, os assuntos a qual é tratado com eles, após ali eles ver e ouvir esta visão de Moisés e Elias, ali eles passam a conhecê-los, né? Eles passam a conhecê-los por causa que eles ouvem ali Jesus falando diretamente com Moisés, diretamente com Elias, e eles passam a conhecê-los. Pedro, ele toma a palavra e fala: mestre, é bom nós estarmos aqui, porque estamos aqui para servir. Façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Ali, amados ouvintes, amantes da palavra do Eterno, do Deus poderoso, de repente ali, enquanto Pedro está falando, uma nuvem cobre eles ali em cima daquele monte, naquela madrugada, e essa voz a qual eles ouvem: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouçam, a ele ouvi. Essa voz que apareceu no batismo em 3:17 de Mateus, e 3:21 também de Lucas também, né? Ali sobre o batismo, que essa voz apareceu, foi ouvida ali. Este é o meu filho amado, a ele o escutai-o. Pedro também, quando escreveu a tua segunda epístola, no capítulo de número 1:17 de 2 Pedro, também vai falar ali sobre que ele testemunhou essa voz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então aqui Moisés estava representando a lei, Elias os profetas, e eles tratam ali Jesus de assuntos sobre assuntos futuros, assuntos escatológicos, assuntos concernentes, assuntos apocalípticos. E Jesus, na ocasião, ali se revela em glória. Os discípulos passam a ver Jesus Cristo glorificado, passam a ver que ele realmente é o Messias, é o Deus que usou Moisés, é o Deus que usou ali também o profeta Elias. E eles testemunham esse grande acontecimento ali em cima do monte, em cima daquele monte, naquele monte de oração, naquele monte aonde eles viram a glória do Filho do Eterno. Que Deus abençoe a todos, que o Deus Todo-Poderoso venha abençoar a todos poderosamente.